versículo 1. Pergunte assim para quem está perto de você, se conhece essa pessoa. Veja só qual é a pergunta. Você tem tido tempo para escutar? Pergunta aí. Você tem tido tempo para escutar? Essa pergunta me incomodou muito hoje. Deus trouxe ao nosso coração. Quem encontrou diz amém? Havia certo homem de Ramá, Taim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fale ao nosso coração, nos dê entendimento dessa palavra. Espírito Santo, usa a minha vida e conduz mais uma vez nesse altar, para que por meio da tua ação, por meio da tua palavra, Pai, bênçãos sejam derramadas sobre nós nessa noite. Crendo assim, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Então aqui está a história de origem do grande
profeta, sacerdote Samuel. Aquele que viria a ser o instrumento que Deus usaria para profetizar sobre Israel, para levantar o primeiro rei, para conduzir os passos da monarquia. Começa assim, com essa história. A história de Ana, sua mãe. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, me veio isso, porque eu já vi várias vezes esse texto. Acredito que alguns aqui conheçam a história, né? Já ouviram muito falar disso. Quem não, pela primeira vez. O fato aqui é bastante curioso e, de uma forma especial, Deus me chamou a atenção para essa história hoje para nós, sabe, Bruno? Todos nós temos dores. Todos nós temos as nossas histórias de luta, de angústia. E dando uma primeira olhada aqui para esse episódio, a gente vê uma mulher que, diante de uma condição que ela estava, a gente imagina à primeira vista que essa incapacidade dela de gerar filhos causava esse mal para ela. E interessante que as pessoas à sua volta, especialmente seu marido, mesmo tentando ali consolar, porque ela era provocada pela outra mulher, abrindo um parêntese, nesse período aqui era permitido que o homem tivesse mais de uma esposa, nesse contexto aqui da história. Então, já que a tal da Penina tinha filhos, toda vez que anualmente eles iam adorar o Senhor, essa mulher fazia questão de ficar zombando, de ficar ali mangando da cara dela, porque ela não podia ter filho. E a gente imagina quanto isso era um tormento para ela. O marido pensando no seguinte, que era o ritual, fazia parte de que cada um entregasse ofertas para chegar no templo. Eucana dava oferta para os filhos e para a esposa, mas para Ana, ele dava até para ela oferta dobrada, para ver se ela, olha, uma atenção especial para você. Ele chegava e dizia, por que você fica assim? O meu amor não é mais importante do que 10 filhos que você possa ter. E você vai vendo no texto que essa tristeza e essa angústia não deixava o coração de Ana. Ela vai orar a Deus, aí chega lá, até o sacerdote pensou que a mulher estava embriagada, julgou ela como se fosse uma hora daquela, a mulher estava lá, deixa o vinho, para com isso. Só que nesse momento ela tinha acabado de falar com Deus, ela tinha acabado de falar com o Senhor, trazer um voto, fez um voto para Deus. Quando ela explica isso para o sacerdote aí, eu fico imaginando, irmã Ana, ele com vergonha, dizendo assim, minha irmã, vá em paz e que Deus conceda o que você pediu. E ela diz, eu espero que sim. E o final a gente sabe, Deus ouve a oração de Ana, Deus ali concede, ela tem um filho. Mas veja só, sem querer fechar, não vou fechar aqui, mas uma coisa que Deus tratou muito aqui no meu coração em relação a isso. Às vezes a gente passa por situações, passa por lutas, e nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender. E às vezes a falta de entendimento das pessoas e a incompreensão das pessoas pode ser ainda mais doloroso para a gente. Quem entende isso? A incompreensão e a insensibilidade podem ser muito cruéis. Às vezes a gente está ali, tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo. E detalhe que a gente tem uma mania. Presta atenção se não é assim, de querer dar sempre uma resposta para tudo. Sei lá, a pessoa chega com uma cara feia ou com uma cara triste. Aí a gente diz, isso aí é por causa disso. Automaticamente, tá assim porque de repente aconteceu alguma coisa. Deve ter sido algum problema no trabalho, deve ter sido algum problema em casa, deve ter sido. Sempre temos uma resposta.
Mas quem disse que essas respostas vão bater realmente com o que a gente está sentindo? Será que eu estou sendo claro hoje? Está entendendo isso? E não é. E às vezes esse achismo não adianta. A Ana, ela estava angustiada, triste e amargurada. Aí vem essa coisa dela ser incompreendida. Imagine, ano após ano, sendo humilhada, sendo atormentada. Ela também não encontrava um espaço para dizer, olha, a minha dor é essa. Ela simplesmente recebia e ela era sempre taxada. Olha, é por conta disso, é por causa de filho e tal. Alguém pode dizer, pastor, o motivo da tristeza dela não era por causa do filho? Deus me leva a entender aqui que não, e já já você vai entender que não era por causa de filho. Mas adiante vai. Outra coisa, para nós, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente costuma sempre julgar que já está errado pelas aparências. A gente tem toma cuidado quando a gente diz, olha, eu acho que é isso. Você tá assim por causa disso, né? Você está desse jeito por causa disso, né? E quando não é, amados, é complicado. O sacerdote, ele olha para ver ela orando. Ele disse que a mulher estava bêbada. Olha, bebeu vinho. Quantas vezes, quando a gente faz isso, a gente erra, falha e acaba machucando mais a pessoa. Uma outra coisa que eu aprendo é que quando de fato a gente encontra alguém que para nos ouvir, quando de fato a gente encontra com alguém que a gente pode abrir o nosso coração, aí sim a gente encontra paz. Quem foi alguém aqui na vida de Ana? Foi Deus. Ela foi para Deus. Eu gosto muito do texto que ele diz assim, ela se levantou com alma amargurada e chorou muito diante de Deus e abriu o jogo. Senhor, a minha alma, não se esqueça da tua serva, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo aqui esmagada por tanta coisa, mas eu vou dizer ao Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar para o Senhor, vou consagrar ao Senhor. Você consegue entender aqui que o problema de Ana não é porque ela não podia ter filho? Porque uma mulher que mais quer ter filho na vida, você acha, Bruno, que quando ela pedir um filho a Deus, ela vai dar o filho? Você consegue entender isso? Na verdade, Ana, ela queria tirar do coração dela o peso, o sofrimento e a tristeza que estava dentro dela pela condição. Mas não era um filho. Havia um mal dentro de Ana. Havia um mal dentro do coração de Ana, um peso, uma tristeza que ninguém compreendia, só Deus. Que ninguém parava, achava que era por causa de falta de filho. Não era. Se fosse falta de filho, ela ia ficar com um filho para ela. Ela abre o coração para Deus e dizer, Senhor, se o Senhor me der, porque isso, quando eu tiver um filho, eu sei que tudo à minha volta vai cessar. Eu vou ficar bem, mas eu vou dar meu filho para o Senhor. Porque o que estava faltando no coração de Ana era uma paz, uma compreensão, um entendimento, que nem o esposo dela compreendeu a princípio, nem o sacerdote dela entendeu a princípio, mas Deus compreendeu, tanto que Deus concedeu a oração dela. Quem consegue entender isso? E aí, amados, Deus nos ouve e nos dá aquilo que a gente precisa. E veja, com Deus nós também aprendemos muitas coisas. Muitas vezes Deus quer nos usar como essas pessoas que por um momento param de verdade para ouvir a outra, para escutar a outra, para entender qual é a dor real e o sofrimento daquela pessoa. Você sabe por que isso às vezes não acontece no nosso tempo? É difícil de acontecer porque nós estamos muito preocupados com os nossos problemas, com a nossa vida, com as nossas demandas. E às vezes a gente não tem muito tempo para parar e ouvir e compreender a dor daquela pessoa. Mas quando a gente para e abre o nosso coração para o Senhor, Deus trata com a nossa vida. Sabe, amados, isso é regra para a vida. Isso é regra para dentro da nossa casa. Isso é regra para dentro da nossa família. A gente tem que estar atento às coisas. Todo mundo tem sua dor, todo mundo tem sua tristeza, todo mundo carrega o seu sofrimento, sim.
mas a gente precisa, independente disso, também se atentar que pessoas podem estar do nosso lado, com dores e sofrimentos ainda maiores, e a gente não consegue perceber e enxergar isso. Às vezes é um filho que está dando problema, está dando trabalho, e o pai acha que é porque ele não tem um celular, porque ele não tem uma moto, e dá uma moto, dá um celular, dá tudo que o filho, de repente, nem está precisando, mas dá. E às vezes, Bruno, o filho está precisando só de um abraço, está precisando só de uma atenção, de uma conversa, de sair com o pai, para ir numa praia jogar uma bola. Quando Ana foi aqui ao Senhor, abriu o seu coração, Deus a ouviu. Amados, o que o Espírito Santo traz ao meu coração é essa necessidade também que nós temos de ir ao Senhor e tratar com as nossas vidas. Nos julgam todo o tempo, não tem para onde correr. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você e vão sempre ter algum tipo de pensamento. Mas são poucas as pessoas que vão parar para ouvir e dizer: ei, você está bem? O que é que você tem? Posso ajudar com você? Nem que seja um momento que a pessoa possa dizer: pô, meu irmão, obrigado, ore por mim, isso já ajuda. Quem entende o que eu estou falando? Sabe, às vezes, amados, nós ficamos tão focados nas coisas que a gente quer e se esquece que o mundo não gira à nossa volta e que tem pessoas que estão à nossa volta que precisam de um pouquinho também de atenção. Aliás, é assim que a gente declara o nosso amor a Deus, quando a gente ama o próximo. Só porque para eu entender o que o próximo, que alguém está perto de mim precisa, eu preciso ter tempo para essa pessoa. Eu preciso sentar de fato com essa pessoa. Eu preciso tirar toda a minha carga de preconceito, tirar todas as minhas impressões. Não. Eu quero de fato tentar de alguma forma ajudar você. E a pessoa se sentia à vontade de ser ouvida. Aqui, Ana só encontrou Deus para ouvir ela. E Deus ouviu. E Deus ouve. E vou dizer para você, ainda que de repente seja difícil você encontrar alguém, difícil, mas que eu sei que Deus bota anjo perto de nós. Amém? Ainda que de repente seja difícil, mas eu quero dizer para você que Deus sempre te ouve. Deus sempre vai ouvir o teu coração. Deus sempre vai estar pronto para atender o seu clamor quando você buscar a presença dele e dizer: Deus, está aqui, é isso. E, amados, Ana, a tristeza de Ana não é porque ela não tinha filho. Entenda, quando Deus deu o filho a ela, ela devolveu. Ela só queria ter, Daniel, uma paz. Ela só queria ter um sossego no coração dela. Ela só queria ficar bem com ela mesma. E disso Deus concedeu para ela. Você vai ver que mais na frente é bonito. Ela tem um menino, fica com ele 1 ano, até desmamar. Quando o menino desmama, ela vai lá e entrega a Ofni, ó, tá aqui, ó. É do Senhor. E ela fica bem. E ela fica bem. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Atenção aos casais, a gente precisa disso. Atenção às famílias, pais, filhos, mães. A gente precisa ter tempo para parar para ouvir. Tem muitos gritos silenciosos perto da gente. Tem gente gritando perto da gente e a gente não está escutando, Fabi. Porque a gente não tem tempo para parar para ouvir. E fica achando que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. A gente não acha nada. Quem acha é Deus. Quem acha é o Senhor. Deus me incomodou com essa palavra hoje. Desde manhã, na verdade. Ele vem martelando isso no meu coração. E aí a gente traz para a nossa vida da importância que nós temos para num momento assim. Às vezes, quem aqui já se sentiu bem depois de uma conversa que teve com uma pessoa de confiança? Isso é especial demais. Tira um peso do coração da gente. Porque uma pessoa que está triste, que está angustiada, a última coisa que ela quer ouvir é a gente ir falando: ó, é por causa disso aí. Não. Às vezes é só uma necessidade da gente ser ouvido. Não é isso. Quando Ana não queria porção dobrada, o marido: então, minha filha, eu dou 2 vezes. Não quero porção dobrada, não é isso. Ah, o meu amor, não, o seu amor já tem, não é isso. Eu quero tirar essa angústia do meu coração. Ei, você sabia, você já notou que tem coisas dentro da gente que a gente não sabe dizer o que é? Quem sabe do que eu estou falando?
Tem coisas que a gente não tem o nome não, Aninha. Uma angústia, uma tristeza, eu não sei explicar o que é. Algo muito ruim dentro do meu coração. Eu não sei dizer o que é. Aí às vezes a pessoa fala, não sabe o que é. Não sabe o que é o quê? Não acredito. Ô, gente, isso aí dói demais também. E para onde a gente vai? Mas Deus vai botar anjo e vai dizer assim, você não sabe o que é, mas Deus sabe o que é. Vamos orar junto aqui, para o Espírito Santo trazer paz no teu coração. Sabe? Vamos orar junto aqui, vamos, para Deus trazer a paz que você precisa. A gente precisa mais disso, amados. Porque hoje o mundo está cada vez pior, né? As pessoas são muito cruéis. As pessoas estão muito insensíveis. Hoje você não pode demonstrar fraqueza, Fabi. Não, porque até nisso as pessoas têm que se resguardar. Porque todo mundo tem que ser ou super-homem ou a Mãe Maravilha. Tem que aguentar tudo, né? E não tem. A gente é humano. Estamos sujeitos a tristezas, a angústias. Mas Deus sempre está conosco. Deus está sempre atento ao nosso clamor, às nossas orações. Olha, Ana orou a Deus amargurada. Aqui não dá detalhe, mas eu imagino ela rasgando o verbo assim. Deus, olha, é isso, olha. É isso. Quem escreveu esse livro aqui foi o filho dela. Ele não estava lá na hora. Mas ele expôs aqui. Minha mãe orou, ela deve ter dito, ó, meu filho, quando eu fui para eu te ter, pense como eu estava ruim naquele dia. Quando eu fui para o Senhor, eu fui revoltada para o Senhor. Estava sendo humilhada. E Deus ouviu minha oração. E você nasceu. Pensa nisso. E a gente olha para essa história, olha para essa passagem e começa a repensar atitudes na nossa vida. Eu não sei em qual é a condição que você está. Se está numa condição de, como Ana, precisando abrir o coração, ou de repente você pode estar numa condição de ser aquela pessoa que percebe a outra que ela não está bem e está se colocando ali como uma pessoa para ouvir, para tentar ajudar da melhor forma possível. É assim que a gente vence. Eu e você, nós precisamos do Senhor e a gente precisa um dos outros também. Não precisamos de julgamento, não precisamos de condenação, que isso é o papel do diabo. A gente precisa de pessoas que sejamos pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que nos dê a sensibilidade de perceber o outro, de perceber quem está perto, de olhar assim e perceber que é algo além do que eu possa imaginar. E se for algo além do meu alcance, eu sei que eu posso em Deus buscar força para que Deus sustente também aquela pessoa. Amém, amados? Eu quero lembrar você que Deus está aqui nessa noite, está ouvindo nossas orações, sabe do nosso coração e quer que a gente saia daqui igual Ana, saia daqui com paz. Amém? Você fica em pé um pouquinho, por favor. Posso fazer um pedido para você? Se você está meio assim hoje, coração, sabe? Você não sabe nem dizer, pastor, não ando muito bem nesses dias. Está uma tristeza, está uma coisinha assim. Você crê que Deus te ouve? Você crê que Deus está aqui? Pronto. Chega aqui perto do altar, vamos orar juntos. Se você que está sentindo isso, eu quero sair daqui com uma paz. As pessoas, tá difícil até de eu falar, pastor. Chega aqui, é atitude de fé. O Espírito Santo preparou essa noite, foi para isso mesmo, para tirar peso, para tratar com as nossas vidas. Amém. Você que ficou no seu lugar, ore comigo, estenda suas mãos para cá, faça a oração aqui pelos seus irmãos. Vamos orar. O Senhor que nos ouve, que nos conhece, Ele não quer que a gente carregue peso. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos pela tua palavra, Pai. Meu Deus, obrigado por tão grande amor pelas nossas vidas. Aqui estão os teus filhos, Pai. Filhos que o Senhor fez, que o Senhor formou, que o Senhor trouxe a esse mundo. Que o Senhor conhece de perto, o íntimo, o profundo de cada coração. E aqui diante do teu altar, Pai, estão como Ana. O Senhor sabe
o porquê dessa angústia, dessa tristeza, de sentimentos ruins, Pai, que tem enchido esse coração. Mas seguindo aqui o exemplo de Ana, Pai, eles estão aqui diante do Teu altar, apresentando suas almas ao Senhor. E eu sei, Pai, que nesse momento eles não estão somente recebendo oração, mas estão orando ao Senhor também, como Ana, clamando diante de Ti. Eu te peço, ó Pai, que nessa hora venha o Teu Santo Espírito trazer toda a força, toda a paz, todo o ânimo a esse coração. Que todo esse sentimento ruim, Pai, de abatimento, de tristeza, em nome de Jesus, ele venha sair, ele vai embora, ele vai caindo por terra, Pai. Eu sei e creio que assim como o Senhor olhou para Ana, o Senhor olha para os Teus filhos diante do Teu altar, Pai. Está aqui tratando com esses corações. A Tua palavra diz que o Senhor enxugará do rosto toda a lágrima, que o choro dura uma noite e a alegria ela chega pela manhã. Pessoas, meu Deus, que foram aqui vítimas de palavras duras, da incompreensão, da insensibilidade, recebam o acolhimento agora do Espírito Santo do Senhor. Cubra os Teus filhos, Senhor, com a Tua paz e com a Tua presença. E, meu Deus, e perdoa pelas vezes que temos sido insensíveis, a ponto de não perceber a dor de quem está do nosso lado, a ponto de não enxergar o sofrimento de quem está à nossa volta. Que possamos, meu Deus, de fato e de verdade, fazer como o Senhor faz por nós, cuidando uns dos outros e nos colocando sempre diante da Tua presença. Eu creio e eu sei que nesse momento o Teu Espírito Santo derrama sobre essas pessoas aqui, os meus irmãos, a paz, o ânimo, a força, a alegria, o renovo que eles precisam. A chama da esperança é realmente acesa e as promessas do Senhor hão de cumprir sobre essas vidas. Para a glória do Teu nome, assim nós oramos e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Volte para o seu lugar dando glória a Deus. Aplauda Jesus. Deus cuida de mim. Eu amo o Senhor. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Todo o tempo. Na sombra das suas asas. Obrigado, Senhor. Deus cuida de mim. Eu amo Jesus. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Só quem está debaixo desse cuidado, aplaude a Ele bem forte aí. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém, amados? Quantos receberam essa palavra aí? Amém. Diferente, né? Palavra diferente para nós. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E que a gente possa estar sempre sensível à sua voz. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa noite? Tem aqui um pedido de oração pelo Flávio. Seu irmão, Aninha, está internado. Olha, foi que ele teve, Aninha? Pode falar?